Ei, gente, boa tarde. Meu sexto ano querido e amado. Não preciso falar que eu tô com saudades, né? Isso aí todo dia eu falo, né? Mas é verdade, tá? Com sinceridade, estou mesmo. Veja a hora de reencontrá-los. Gente, hoje, assim, para não ficar tão cansativo, ontem foi dia do livro, e eu até já comentei com vocês em aulas anteriores, vamos hoje trabalhar com as histórias em quadrinhos, que é prazeroso, além de tudo, produtivo também. Então vamos lá, a história que eu trouxe hoje é do Maurício de Souza, que eu amo, né? Cebolinha, Mônica, Cascão, e aqui especificamente é o Rolo. Aqui, gente, nessa história que eu sempre explico no canal e passo o exercício no Google Sala de Aula. Todas essas atividades são avaliativas, que eu tenho que valorizar vocês, que vocês estão fazendo, que eu sei que é bastante, né? É muita atividade, então a gente valoriza, né? Então vamos começar na historinha aqui para não ficar muito longo, ser mais sucinto. Aí vem o Rolo, parece que ele tá numa praça, em algum lugar assim. Tem um pai com uma filhinha, o neném tá no carrinho e o neném chorando, buá, buá, essa onomatopeia aí, né? Aí o pai fala assim, calma, Paulo, isso no primeiro quadrinho. E o Rolo olhando, vocês vão ver lá, essa atividade tá lá no Google, vocês vão verificar. Aí no segundo, o pai fala com a criança, calma, Paulo, calma. Aí vem o terceiro quadrinho, o Rolo já pergunta, puxa, o senhor é paciente? No seu lugar eu já teria perdido a paciência. Qual é a idade dele? E a criança continua no carrinho, buá, chorando, né? Aí o pai pega e fala o seguinte, a Carolina tem 6 meses. Carolina, por que você fica repetindo Paulo? Se é Carolina, se o nome dela é Carol, como que você fala Paulo, né? Aí no último quadrinho, o Rolo fica parado assim, meio admirado, né? E o pai fala assim, o Paulo sou eu. E a criança continua, né? A Carolina continua lá, buá! Quer dizer, quadrinho explicado, eu gosto sempre de explicar a atividade, tá explicadinho aqui. É da turma da Mônica, vem a página direitinho. E aí vem o trabalho de redação que eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Leia a história em quadrinhos e responda as questões. As histórias em quadrinhos compõem-se de quadros que geralmente associam duas linguagens. Quais são as duas linguagens que é associada, né? Uma que não tem palavras e outra com palavras, verbal, não verbal, né? Aí vocês sabem, eu sempre falo com vocês, não, né? Depois vocês vão ter o 2, leia apenas a parte verbal, verbo, palavra, né? Dos quadrinhos da história. Depois leia apenas as imagens apenas. Sem as imagens da história tem sentido? E sem a linguagem verbal tem sentido? Qual é o papel dessas duas linguagens? Por que uma compõe a outra, né? Nós precisamos das duas. Já está explicado aí. O formato mais comum e tradicional dos quadrinhos é o retângulo, delimitado por linhas retas que servem para separá-los. Quantos quadrinhos tem a história que você leu? É só ir lá contar. Por que o final causa humor? Por quê? Qual é o humor da história, né? Calma, Paulo. A menina chama Carol, né? Mais ou menos é só explicar isso aí direitinho. Sempre que eu falo com vocês têm que partir do princípio que quem tá lendo, quem tá corrigindo não sabe nada. Então vocês têm que convencer com os argumentos de vocês. Então, resposta completinha, ela já tá explicada, é só vocês colocarem explicadinho no papel, tá? Identifique os tipos de balões que aparecem na história e o que eles representam. Existem também as histórias em quadrinhos, as onomatopeias, que são palavras que procuram imitar os sons. Boa! Quais são as onomatopeias que aparecem? O que elas representam? Né? Eu já falei, trabalhei bem com isso, inclusive na hora que eu estava lendo, né? Explicando. Explique quando devemos usar os dois tipos de linguagem. Os tipos de linguagem, verbal, não verbal. Quando que a gente deve usar?
Tranquilo também. Qual o perfil dos interlocutores? Qual o suporte, qual o veículo de transmissão? Aonde foi transmitida essa mensagem, essa história, né? Tá tranquilo. Gente, desconsidera o dia da entrega aí, que foi o ano passado, inclusive o ano passado eu nem trabalhei com ele, mas aí ficou 2019 aí. Desconsidere, me entregue assim que, né, que for coisa, me parece que é dia 29, depois do dia 29, que é postado lá no canal, o dia dessa aula é dia 29, aí vai estar a explicação, aí então logo vocês façam, tá? Um grande abraço a todos. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar aí nas redes sociais, tá? Eu respondo com o maior prazer e um grande abraço para todos, com muitas saudades.